Olá, eu sou o Wellington, aluno do curso de Engenharia de Produção da Univesp de São Paulo, do Polo de Sorocaba, São Paulo. Tá? Vou falar um pouco do projeto integrador que nós fizemos com a orientação da professora Juliana Moraes. Falando um pouco aqui do projeto, então, esse projeto nós discutimos inicialmente algum tipo de medidor de desempenho em produção, né? E como eu já trabalho na área hospitalar, com equipamentos hospitalares, eu passei a ideia de a gente realizar uma análise em um determinado setor do hospital, que podemos falar que esse setor é uma linha de produção, tá? Então, com a minha experiência, eu já tenho essa expertise, né, nessa parte hospitalar, né? E aí vimos essa oportunidade para falar um pouco de produção, de desempenho, e linkar um pouco aí, trazer um pouco de sustentabilidade, né? E a ação social, e quando falamos em hospital, né? Então, fazer um projeto em um hospital traz aí uma ação social enorme, porque a gente leva um material com peso para a instituição para uma possível melhoria, né? E o hospital em si aí que a gente acabou escolhendo e nos abriu as portas foi o BOS, que é o Banco de Olhos de Sorocaba, né? Sorocaba, São Paulo. Falando um pouco então aí dos setores que estão envolvidos, né? A CME, né, que é a Central de Material Esterilizado. A CME ela é responsável por esterilizar e limpar todo o material reutilizado durante procedimentos, né, sejam eles clínicos ou cirúrgicos, né? Então, ali tem um fluxo de trabalho onde esse material entra, é limpo, passa pela esterilização e depois é armazenado e depois retorna para o seu uso, né? E a máquina, né, o equipamento com foco para esse trabalho, para essa análise, foi a autoclave. A gente sabe que a autoclave tem um alto consumo aí, é, tanto de energia quanto de água, e é um equipamento bem complexo. Então, o objetivo principal é fazer essa análise de desempenho entre dois equipamentos, um relativamente mais novo e um mais antigo, e, e deixar evidente essa comparação aí de tecnologia, tá? Então, nós realizamos aí algumas medições dos insumos para essa máquina, principal insumo, né, água e energia, né? E, e aí a gente apresenta a análise de desempenho, né, e uma sugestão. Como que nós fizemos essa coleta? Né, através então do alicate amperímetro à sua direita, e através do hidrômetro, tá? Convencional, residencial, ao seu lado esquerdo. Então, com o hidrômetro nós coletamos informações de água, e o alicate amperímetro informações de energia, tá? Então, a gente padronizou um tipo de ciclo da máquina, e nesse ciclo que atende o hospital, né, ele usa só um ciclo para todos os tipos de materiais. E esse ciclo, para a máquina, o equipamento 1, que é o equipamento mais novo, teve um consumo de energia de 6,79 kW ao longo do ciclo, tá? Então aí no gráfico nós temos o tempo dele e o consumo dele em cada momento, tá? E aí nós temos aqui então a análise do equipamento 2, que é o equipamento um pouco mais antigo. Nota-se que temos a quantidade de amostra maior por conta do tempo de ciclo. O ciclo desse equipamento
fica aí em torno aí de um período de 53 a 58 minutos. Com isso, esse equipamento acaba consumindo mais. Isso se deve à tecnologia que já está um pouco ultrapassada, né? E aí o equipamento ele demora um pouco mais para chegar em alguns valores de pressão, de temperatura. Nós fizemos uma análise de vida útil do equipamento de 10 anos. Esse equipamento, para os dois equipamentos, no caso, e esses equipamentos tiveram valores muito, muito diferentes. Então, equipamento com uma tecnologia mais nova, que é o equipamento 1, ele consumiu aí de água, né, R$ 45.356. E nós multiplicamos isso, né, fizemos o cálculo por ano e multiplicamos por 10, tá? Para chegar na vida útil de cada equipamento em 10 anos. E comparado com o equipamento 2, tem uma diferença aí de R$ 264.306,94, tá? Agora falando em consumo de água, né, em volume, a diferença aí de um equipamento para outro chega a 15.760.700 litros, né, ao longo de 10 anos. Falando então no consumo total, água e energia, né, nós temos aqui o custo da água por ano, que o equipamento 1 tem um custo de R$ 9.978,54. E o equipamento 2, R$ 40.256,32. Custo de energia, equipamento 1, R$ 19.826,80. E o equipamento 2, R$ 34.397,60. E aí, a análise total, né? Nós temos aí uma diferença entre os equipamentos de R$ 44.848,58 por ano, tá? De diferença. Aí, colocando isso numa projeção de 10 anos, chegamos no valor aí de R$ 448.485,82, tá? É essa diferença que nós passamos para a instituição, e um avanço de tecnologia pode gerar uma economia dessa diferença, desse valor que aqui estamos mostrando, né? Então, nós chegamos à conclusão que a máquina 1 é mais econômica, tá? Comparada à máquina 2, né? Isso se deve à atualização tecnológica. Então, a máquina 1 ela possui alguns dispositivos mais novos, ela possui uma bomba de vácuo de duplo estágio, faz com que consome menos água, consuma menos energia. A tecnologia da câmara interna dela é uma tecnologia muito mais nova, e aí faz com que a temperatura não se irradie, né, muito fácil assim, não se perca a temperatura, né? E aí chegamos a uma sugestão, que é a substituição dos equipamentos antigos, né? Atualização de tecnologia, investimento a longo prazo. E acho que o ponto principal para que a gente passou para a instituição é que nós precisamos, né, de uma análise de desempenho de cada equipamento, porque não adianta a gente, né, a instituição comprar esse equipamento de porte grande, caro, e aí contar com a vida útil dele ali de 10 anos, sem fazer uma análise de perca de produtividade, de desempenho. Tudo isso tem que ser analisado através de uma análise de produção, uma análise de desempenho do equipamento, tá? E aí passamos isso para eles gostaram bastante, até porque os dados mostram para a gente que esse avanço de tecnologia nos traz aí uma economia exponencial, né? E é isso, obrigado pela atenção, espero ter passado